Estava ofertando, olha só, um assunto aí bastante particular, porque são conceitinhos que às vezes aparecem soltos dentro do seu edital, às vezes nem citados, mas implícitos sim ao seu edital. Estão atrelados aí a toda a universidade, que é navegar na internet. Todas essas vantagens, opções, recursos que estão disponíveis para você durante o acesso a um site, durante acessar o conteúdo aí disponível na web. Então o primeiro assunto que a gente tem para olhar dentro dessas concepções, dentro desses conceitinhos, é um aspecto de que é um link. Algo tão básico, mas perigoso. Porque quando você fala em um link, a ideia básica do link é uma ligação, é um elo, é um apontamento que você tem. O que acontece é, o link basicamente é o essencial para que a gente possa dizer, olha, eu consigo fazer o que a internet oferece, que é navegar em páginas da web. Então a ideia de navegação que a gente tem, olha, eu estou navegando na web. Simplesmente a ligação entre um site e outro, sair de um lugar para outro, ou mesmo ir para o topo, para baixo, para o meio, para o ponto específico de uma página, mostrando o conteúdo desejado, são através dos links. Então eles são aí basicamente a essência de poder navegar dentro de uma estrutura como a internet. Do contrário, você teria que digitar diretamente o endereço de tudo que você precisasse. Ah, eu preciso de tal coisa, então digita o endereço que você quer. Ah, eu preciso de outra coisa, digita o endereço que você quer. Então o link é a ligação, ele dá essa noção de navegar. E o link ele pode estar apontando para um site, que na verdade é um arquivo, coloquei aqui separado, mas é porque o site é um arquivo de fato. Mas outros arquivos, né, arquivos diretos que você vai estar salvando no seu computador, posso olhar também para a questão de e-mail. E aí vamos pegar um paralelo, até mesmo um documento do Word, Writer, documento de texto de modo geral, tirando o próprio bloco de notas, é brincadeira, claro. Você tem aí a opção de trabalhar com links lá dentro. E um link pode ser utilizado lá dentro do editor de texto, tanto para apontar um conteúdo externo, ou seja, um site na internet, um arquivo na internet, como para apontar arquivos locais ao seu computador e ali você vincular, eu cliquei aqui para abrir determinado documento. Então, você tem um link, um elo, uma ligação com aquele documento. Outra situação é quando você linka uma outra parte do documento. Quando você, no editor de texto ali, Word e no próprio Writer, você vai lá e coloca, sumário automático. O sumário automaticamente, cada título que aparece no sumário, ele é um link para o título no meio do texto, ele te leva àquela posição do texto. Então você está oferecendo justamente essa noção de navegabilidade. O que acontece? Quando você cria um atalho ali no seu navegador, um favorito, por exemplo, quando você copia um link e salva ele na sua área de trabalho, que dá para fazer isso como? Seleciona lá na barra de endereço do navegador, clica e arrasta até na área de trabalho. Você acabou de criar um atalho. E esse cara, ele vai ter um tamanho de 1 KB como atalho, se aparecer ele ali como um ícone, como a ideia de um programa, entre aspas, né? Na sua área de trabalho, como exemplifiquei. Então ele tem o tamanho de 1 KB, que é o padrão de qualquer atalho. Todo atalho tem o tamanho de 1 KB. Mas aí você tem uma outra particularidade. Na hora que especifica-se um link para e-mail, principalmente aí dentro do Office, é mais fácil exemplificar isso. Se você pegar ali um arquivo do Word ou do Writer e escrever ali um endereço de e-mail, por exemplo, professor@joaopaulo.pro.br, ao escrever esse endereço de e-mail e apertar espaço, automaticamente o editor de texto formata ele como um link. Não é bem formatar, né? Ele atribui àquele texto um link. Então, é o texto e vinculado a ele é um link. Então, eu posso vincular o link a uma imagem, né? Botõezinhos na internet, ou mesmo um texto. E aí, esse link, particularmente do e-mail, ele começa com essa expressão, mail to, que é justamente para quem. E aí vem o endereço de e-mail ali especificado. Então, uma particularidade da forma que é o link para e-mail, porque as questões de prova vêm nesse sentido. Olha, eu tenho lá uma estrutura que aparece escrito sem mail to. É um link para e-mail. Ou seja, quando seguido ou acionado esse link, ele vai abrir o cliente de e-mail padrão que está instalado no seu computador. E o detalhe, o endereço de e-mail que estiver aqui escrito, automaticamente vai estar lá presente no campo para desta mensagem que vai ser criada no cliente de e-mail. E ainda você pode, junto a essa estrutura, especificar o assunto. Então você pode vincular ali qual vai ser o subject da mensagem. Então esse assunto que vai ser colocado também automaticamente lá na sua mensagem vai estar lá preenchido já com esse cara. Ou deixa em branco, é a critério do usuário mesmo. Então, só a particularidade nesse sentido. Links, de modo geral, para sites, arquivos, também tem o que a gente chama de texto alternativo. O que é esse texto alternativo? É o texto que você quer que apareça num balãozinho suspenso
na hora que a pessoa passar o mouse em cima. Então a pessoa colocou o mouse, eu quero que apareça escrito ali. Isso é extremamente importante para acessibilidade. Então se você vai fazer um site e tudo mais, com acessibilidade, espera-se que haja uma descrição nesse link, ou seja, esse texto alternativo indicando, olha, o link que aponta para tal lugar, site que tem isso, aquilo. Porque nem sempre os endereços para os quais o link aponta são autoexplicativos. Então é necessário justamente esse texto alternativo, também presente em conteúdos como imagens e outras coisas em meio a um site. Então a essência de um link, você pode ver que ela é bem mais aprofundada. E aí você tem justamente para onde o link aponta, que é o conceito mais cobrado até em provas, que é o conceito de URL. A sigla URL ela significa Uniform Resource Locator. Ou seja, nós temos aí o localizador de recursos de forma uniforme, ou seja, ou universal também pode ser citado para você. Embora eu não gosto muito dessa ideia de universal. O que é, basicamente? Quando você fala em URL, ele nada mais é do que um endereço. Isso é uma URL. É um endereço que identifica algo, é o endereço exato, é a posição de um determinado conteúdo dentro da internet ou no computador que vai ser acessado se eu indicar o link para ele. Mas se eu posso ter lá um endereço que não tenha links que identificam ele? Pode. E esse endereço vai precisar ser inserido manualmente, saber qual é o endereço exato para que eu possa chegar até o conteúdo. Se eu não souber o endereço, eu não vou chegar até aquele conteúdo, ou ainda, se eu digitar um endereço diferente, eu posso estar indo para um conteúdo diferente mesmo. Então é essa a ideia. O endereço identifica exatamente a localização daquela estrutura. Agora, quando a gente olha para uma URL, a URL ela tem várias partes. E é isso que a gente precisa entender e conhecer que as provas trazem. Uma URL, ela traz lá no começo dela o protocolo que está sendo utilizado. Então aqui a gente tem uma URL, https, dois pontos, //, até lá no finalzinho, na verdade, pode ter mais coisas que eu não coloquei aqui. Então, isso tudo é uma URL, é o identificador de um conteúdo, de uma informação, de algo que está ali presente, nesse caso, a ideia de um site. Mas o que acontece? Na hora que eles falam assim, olha, aqui no começo tem o protocolo, pode ser mencionado para você também na prova, dizendo, olha, aqui eu identifico o método de acesso. Por quê? Quando a gente olha para o endereço do site, fácil, esse aqui é o endereço de um site. Mas eu posso ter um endereço que traga ali o FTP. Opa, então eu estou dizendo que eu vou transferir o arquivo. Posso ter ali um endereço que tenha lá um SSH, um SMTP, e aí você vai perceber, não deixa de ser uma URL, mas tem cenário que ela não vai ser possível de ser utilizada. Por exemplo, dizer assim, eu tenho aqui o SSH, dois pontos, //. Não é um protocolo reconhecível pelo navegador, ele não vai entender. A mesma coisa colocar aqui um SMTP. Para sites, para navegador de internet, vai ser o HTTPS, o FTP, pode ali colocar o DNS. O DNS é usado, mas não numa URL assim. Pode ser também o endereço HTTP, o HTTPS e o FTP. Então, só esses três? De modo geral, sim, só esses três. Como diretos em uma URL de um site, que o navegador vai entender. Aí você tem lá o www. O grande cuidado aqui é justamente essa ideia. Quando você pega o endereço, www nada mais é do que uma pasta. Portanto, se você pegar lá um site que é presente para você www2, que é bem comum você pegar sites que tenham como protocolo HTTPS, que em vez de estar assim, está lá o 2 ali. Aí vem perguntinhas de prova do tipo, isso aí é o conceito de Web 2.0. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aqui é o quê? Outra pasta. Pode ser XXX se eu quiser, pode ser XYZ se você quiser. Você define o nome que você pretende utilizar ali dentro. Tá, mas por que isso? É só para diferenciar o conteúdo que eles utilizam. Para falar, eu tenho aqui uma pasta do conteúdo que vai estar usando HTTP e outra pasta com HTTPS. Só. Então é bem simples mesmo a ideia, é só uma pasta. Então pode ser qualquer nome? Pode ser qualquer nome, inclusive pode não aparecer. Agora, um cuidado. Há endereços que você tem que obrigatoriamente digitar e é meramente por uma questão de configuração do servidor onde que esse site está hospedado. Por quê? Pega aí um exemplo, sites. Se você digitar ali um exemplo, joaopaulo.pro.br, você não precisa digitar o www e ele vai levar você para o endereço, ok? O Alpha Concurso também, você pode digitar ali sem estar colocando www no começo, beleza? Agora, CESP-UNB. Universidades, de modo geral, que são aí estaduais ou federais. Você vai perceber que CESP.UNB, você tem que digitar o www, senão não vai para o site, vai dar erro. Por que ele dá erro? Porque uma configuração do servidor. Mas tem como mudar isso? Tem. E a maioria dos sites hoje você consegue acessar digitando ou não o
www. Então ele não é uma obrigatoriedade. Há sites que podem exigir isso, então entenda isso. Beleza, já vamos entender melhor essa parte como fica no servidor. Aí vem o domínio, que nós vamos falar separadamente só dessa parte do domínio, como que ele vai estar estruturado. Depois, você tem lá outra pastinha. Então aqui você tem lá uma pasta. Pode ter outras pastas ali? Pasta, barra pasta e assim por diante? Pode. Então aqui uma pastinha. Aí você tem lá o arquivo que você está acessando. Lembra que eu falei que um site é um arquivo. Então você está lá acessando um arquivo. Normalmente, o primeiro arquivo que você acessa é o index.html ou com outros formatos variantes, .php, .aspx e assim por diante. E aí aqui no final você tem lá a opção 2 pontos e um número. Você vai estar identificando então a porta que você vai estar usando para acessar. Lembre-se que a porta padrão no HTTPS é a 443. Então se eu quero usar uma que seja diferente da padrão, eu especifico ela. Se eu não especificar ali, estarei usando a porta padrão. Então é essa a ideia em relação à porta. Pode ter outros dados? Sim, normalmente seguido ali do interrogação igual. São parâmetros que vão aparecer ali. São dados que o navegador utiliza para poder trocar de página e levar consigo os dados preenchidos. Então, por exemplo, formulário que tem mais de uma página, para que eu possa ir de uma página para outra levando os dados, uma forma de fazer isso é passar por parâmetro esses valores na URL. Já reparou quando você clica em algum link de promoção? Ah, cliquei lá no link e ele já cai direto com o código do cupom preenchido no site, já cai no produto com alguma diferença de preço, ou foi um link com indicação. Como é que ele sabe que é a indicação daquela pessoa? Porque justamente existem esses parâmetros lá na URL. Então o endereço do conteúdo é o mesmo. A diferença é que eu já informo algum dado junto ao endereço que o site vai estar capturando ali através do JavaScript, por exemplo. Então, a forma básica. O que acontece? O mínimo, o essencial dentro de uma URL é você olhar o método de acesso, o protocolo e qual é o conteúdo básico. Então, essa é a estrutura fundamental, essencial de um endereço. Aqui é algo que você vai muitas vezes acessando, encontrando, navegando dentro do site. Mas para chegar num conteúdo básico na internet, você precisa aí dessa estrutura, que por vezes é chamado de URI. Então, você tem aí a ideia de uma URL e URI. Então, só cuidado com isso. Pegando a funcionalidade da coisa. Como eu falei, isso aqui é um site, né? Ok. Quando a gente olha para o domínio, em termos gerais, o domínio ele vai levar você até um endereço IP. Então, o domínio ele leva você até o endereço IP. Esse endereço IP ele identifica um servidor, um computador dentro da rede. Então, está aqui o nosso servidor. Então, com o domínio, eu chego até aqui. Posso, então, ter uma URL em que, ao invés de aparecer isso aqui, tem um endereço IP? Pode. Se você pegar ali, por exemplo, www.201.8830, ou só 200.201.8830, você vai estar acessando diretamente um servidor. Que dentro dele vai ter lá uma pastinha. E é aí que começa a brincadeira. Olha só, esse cara ele leva para o endereço IP para poder encontrar o computador na rede. Encontrei o computador, eu vou chegar para o computador e falar, eu quero um site. Mas onde? Se esse servidor só tem um site, como é esse exemplo que eu falei, eu tenho lá o 200.201.88.30, né? Então, quando eu coloco esse endereço, eu vou estar levando você até a página da universidade onde eu trabalhei, UniOeste. O que acontece é que ela vai levar automaticamente você diretamente para uma página, que é a página principal dela, porque dentro do servidor dela é aquele objeto que ela vai estar oferecendo. Mas eu posso ter aí um endereço IP dentro do qual vai estar lá o servidor, e esse servidor é um servidor de hospedagem de sites, e ele possui vários sites. Então, nem sempre, só com endereço IP, eu vou chegar direto no site desejado. Eu, por vezes, ainda vou precisar do domínio. Por quê? Imagina agora justamente essa situação. É um servidor que tenha vários sites hospedados. Então, dentro do servidor, tem uma pastinha www, que é onde vai estar o conteúdo multimídia. Então é uma pasta no servidor. Servidores Linux têm essa característica. Alguns é dentro da pasta /var, outros da pasta www mesmo. Então tem lá uma pastinha chamada www. Agora você entendeu de onde que veio aquele www. É o endereço, é um númerozinho ali daquela pasta, né? A identificação dela. E dentro dela eu vou ter lá uma pastinha para cada domínio que foi ali colocado. Então tem lá a pastinha do site.com, tem lá a pastinha de outro site, aqui é outro site, cada um é uma pasta. Então eu precisaria ainda dessa informação do domínio para poder identificar qual é o site que eu quero acessar ali dentro, porque ele tem vários sites. Como eu falei, no exemplo aqui dado,
vai levar para um só, porque a finalidade é aquele conteúdo principal e ele já leva você para lá. Mas é uma questão de como o servidor está configurado. Ok, cheguei até aqui nesse site. Dentro desse site, eu vou ter lá o arquivo raiz, né, que a gente pode chamar assim, o primeiro arquivo. Por quê? Quando eu chego e pergunto para o site sem identificar isso aqui, ó, só pela parte básica, o site vai falar, tá, mas o que tu quer aqui, meu filho? Tu veio aqui no meu servidor e tu quer acessar o quê? Então ele vai dar preferência para os arquivos denominados index. Tá? Então o index, beleza, vai procurar isso. Ele tem uma sequência de procurar. Ele procura primeiro o index.html, que é o mais básico. Se não tiver .html, procura .php, depois .a, e assim vai. Ele vai procurando as outras formatações de arquivo possíveis para a web. Achou? Beleza. Aquele arquivo vai dar todo o fluxo do que você quer acessar do site. Mas e essa pastinha aqui, ela entra onde? Essa outra pasta seria uma pasta que está ali irmã desse arquivo. Então ela está no mesmo nível daquele arquivo. Dentro dela existe outro arquivo. Então esse arquivinho aqui, ó, ele está dentro dessa pasta, de modo geral. Então quando você olha para a estrutura a partir daqui, fica mais fácil, porque é simplesmente uma hierarquia de pastas que você está acessando. E aí vem aquele conceito na internet de caminho relativo. O que é o caminho relativo? É quando aparece lá para você ponto, barra, e aí aparece lá o endereço. O que acontece? Você não está identificando desde o diretório raiz. Até porque esse www está dentro de que diretório lá dentro do servidor? Está dentro do barra? Está dentro do barra home? Está dentro do barra var? www dentro do barra var? Pode ser? Então, como eu, que estou criando o site, ou mesmo o usuário, não sei de fato onde está esse site dentro do servidor, é mais fácil eu falar assim, bom, eu estou no site. Dentro desse site, eu tenho uma hierarquia aqui que eu quero trabalhar. Então, eu quero voltar uma pasta acima da que eu estou, ou quero ir para dentro daquela pasta, pegar uma pasta irmã. Então, é aí que entra justamente aquela regrinha lá que você estuda, às vezes, em Linux, falando como que funcionam os caminhos relativos, o ponto e o ponto. Ponto continua no diretório atual, ponto volta no diretório acima. E aí, dentro daquele diretório, eu vou ver qual é essa pasta exatamente. E assim por diante. Então, aqui você tem a ideia que a gente traz, é parte aqui do que a gente pode denominar como caminho relativo. Então, é muito comum você usar isso dentro de links, endereços, que você vai estar trabalhando em uma página especificamente, tá? Mas a essência aqui é da URL, tá? O caminho relativo é usado dentro da identificação de conteúdo já presente, já cheguei aqui onde eu queria, que é estar dentro dessa pasta. Aí eu posso estar usando caminhos relativos. Ok, agora conceitos muito fundamentais. Quando eu pego um endereço, uma URL ela vai levar para alguma coisa, uma identificação, um conteúdo exato. Posso ter dois endereços, duas URLs diferentes, que levam para o mesmo lugar, para o mesmo conteúdo. Então, eu posso ter informações que identificam a mesma estrutura. Legal. Mas o detalhe é, cada endereço identifica apenas uma única coisa. Como assim? Eu não vou encontrar endereços que, ao digitar, eles levam para duas coisas diferentes. Ah, eu digitei agora, daqui 5 minutos digitei de novo, vai levar para uma coisa diferente. Só se vai levar para uma coisa diferente, é porque mudou o endereço do conteúdo. Porque simplesmente não está mais disponível lá onde ele estava. Por isso. Mas depois eu vou digitar de novo, vai continuar, ou alguém está mudando. Então essa é a essência. Sempre leva para uma única estrutura. Legal. Mas e quanto ao domínio? Bom, quando a gente olha para o domínio, tem a sua particularidade. O domínio nada mais é do que o nome com que você vai estar registrando o site na internet. E aí você tem os órgãos, as instituições competentes para fazer esse registro. Bom, no Brasil é o que nos interessa. Nós temos aí o registro.br, que faz parte aí do Comitê Gestor de Internet no Brasil, dentro de toda a estrutura de TI. Na nossa hierarquia é o que interessa. Tá aí outros países. Bom, o que nos interessa é possível registrar domínios fora do Brasil, ou seja, que não tenham o .br lá no finalzinho. São domínios estrangeiros ou genéricos, né, os internacionais, que são aqueles que não têm o ramo da atividade, não tem o país, depende aí de cada país. Então, o .br é o nosso alvo, mas posso ter sites que não têm o .br? Sim, google.com, não tem o .br lá no final. Então não é obrigatório que o .br apareça. Se não tem, é justamente porque é fora do país. Agora vou pegar aqui um exemplo. Tá? Tem lá um endereço, um domínio, joaopaulo.pro.br. O que acontece? Às vezes você vai pegar a identificação que começa hierarquicamente.
Eu parto justamente lá do final dele para identificar. O que interessa aqui não é nem a questão da enumeração na prova. O que interessa para você é se ele está descrevendo corretamente cada parte. É isso que você tem que analisar com cuidado na hora de resolver essa questão. Então, vamos começar aqui na hierarquia, né? Você tem lá do maior para o menor, né? A gente sai lá justamente da identificação do país. Como falei, tem domínios que não tem o país. Dentro do ponto BR, a gente vai olhar justamente quais são as restrições que o registro BR impõe. E aí, justamente, entramos na segunda parte que, teoricamente, cuidado com isso, coloquei entre aspas justamente por conta disso, representa o ramo de atividade. Tá, legal. O que é o ramo de atividade? Ramo de atividade é a ideia. Alguns são restritos. De que modo? Por exemplo, .gov. Você só vai conseguir registrar um domínio .gov.br se você tiver o CNPJ de uma instituição governamental, do governo, de modo geral, né? Se você tiver o CNPJ do governo, e aí é toda uma documentação, uma burocracia do caramba para você conseguir provar isso aí. Mas aí você pode registrar. Exemplo, Caixa Econômica. É caixa.gov. Só o fato de ser .gov.br já confere uma maior segurança para evitar que alguém crie um domínio parecido. Tá? Beleza. ONG, cuidado. ONG é mais fácil. Organização não governamental. Mas e org? Muito cuidado. Org é importante porque, tanto em termos de conceito de domínio, como em conceitos de software livre. É a relação de uma instituição sem fins lucrativos. Então, uma organização, sim, mas sem fins lucrativos. Não é só uma organização, que é a pegadinha das provas. Então, organização sem fins lucrativos. Agora, olha o .com. O .com, teoricamente, isso até lá meados de 2013, menos do que isso, na verdade, você tinha lá que para poder registrar um domínio .com, você tinha que ter CNPJ. Do contrário, você não conseguia registrar domínios.com. Hoje, você consegue registrar domínio.com sendo pessoa física. Então, posso ter CPF ou CNPJ, mas tem que ter um dos dois, tá? Para poder registrar domínios no .br. E aí você registra. Então, você pode ter lá um domínio com o seu nome.com.br? Pode, desde que ele esteja disponível. E aí você pode ir lá no registro.br, que é um site, e verificar se o domínio está disponível e fazer o registro. Então, tem um valor aí médio, tá ali 40 e uns quebradinhos, quase R$50 por ano para registrar. Isso dependendo do ramo de atividade também envolvido. Agora acontece o seguinte, o registro BR ele tem uma regra. Ele tem um ramo de atividade para cada profissão regulamentada. Exemplo, para professor, tem lá o .pro, advogado, ADV, ETI para profissional de tecnologia de informação, prestador de serviço SRV, para a universidade, para a educação infantil de ensino até o 9º ano, ensino médio, ele tem domínio para cada coisa, tá? Então cuidado com isso. Só que algumas são autoexplicativas, outras nem tanto. E o grande elemento é justamente ficar com esses três aí na cabeça. Porque .com, como eu disse, pessoa física pode ter. A ideia do .com era de comercial, mas o fato de ser .com é de uma empresa que faz comércio? Não necessariamente. É que no Brasil o .com se popularizou mais. Você olha para uma pessoa e fala, olha, eu tenho um domínio lá .pro, a pessoa já olha atravessado, fala, ué. .net, por exemplo, é para empresas que trabalham na área de redes de computadores, né? net.br. Agora, no Brasil, foi criado também o .b, que é exclusivo para bancos. E o que é importante? Posso, então, ter só uma letra? Pode. Tem ali registros com uma letra, com 2, com 3 e com 4. Tá? Você pode acessar o site do Registro BR e dar uma olhadinha lá, porque a lista é bem grande, tá? Então, são as 4 opções. 1, 2, 3 ou 4 letras. O mais tradicional são com 3, mas não é obrigatoriamente só com 3 letras aí. E aí a última parte, que é a onde de fato você escolhe mais diretamente, que é o nome com que você vai registrar o site. Esse nome ele tem algumas particularidades, como tem que ter letra e pode ter número. Tem que ter pelo menos uma letra. Primeiro, um caractere tem que ser uma letra. E aí pode ser seguido de um número. Exemplo, g1.com.br. Pô, eles queriam registrar g.com.br. Só que não podia. O registro BR ele obriga a ter pelo menos 2 caracteres. Não pode só um. E aí, tem um limite máximo? Sim, são 26 caracteres no máximo que vão estar fazendo parte desse nome de domínio. Do nome, tá? E aí, justamente, ele tem que estar, então, com uma letra apresentada, mas pode ser combinação de letras e números. Há uma época mais antiga que podia ser só número, tá? Mas foi tirado porque dava muito problema. Então, eles começaram a obrigar a ser dessa forma. E tem alguns nomes restritos? Tem. Aí, atenção. Posso ter aqui na parte do nome acento
Posso ter cedilha? Pode. No ponto .br, só. Internacional, não. Ponto .br, ele aceita caracteres. Só que olha o problema. Por exemplo, o meu, joaopaulo.pro.br. Eu posso registrar ele com o acento aqui? Pode, mas só eu posso registrar. Por que só eu? Porque eu tenho o registro sem o acento. Então, para registrar com, é um novo registro, é mais uma anuidade que eu vou ter que bancar aí. Tem essa questão. Então, tá bom assim, não preciso do acento não, mas é algo possível aí no ponto .br, é isso que te interessa para resolver questões de prova. Agora, outro conceito que é simples e que está entrando assim muito de cabeça nos concursos e, na verdade, na sua vida. É nós falarmos aí de IoT. O que é IoT? IoT é Internet of Things. Tanto que esse Ozinho aqui é menorzinho, né? Porque é do off. A internet das coisas. O que é a internet das coisas? Basicamente, você começa a pensar. Conectar várias coisas na rede. Então, são as coisas ligadas na rede. Aí a pergunta é, o que são as coisas? Coisas são tudo. É qualquer coisa que você possa estar vinculando a uma rede de computadores. Ah, legal. Você pensa, o teu celular? É o básico. O celular é o mais básico. Mas você já começa a pensar no carro, na tua TV, geladeira, máquina de lavar. Até hoje eu estou tentando ver algumas funcionalidades que sejam de fato úteis. Uma máquina de lavar está conectada à rede, mas tudo bem, tem. A Panasonic foi uma das primeiras a lançar, a Samsung também tem a sua máquina de lavar conectada. Foi apresentada ainda lá na CES de 2013, há muito tempo atrás já. Então, tem esses equipamentos. A geladeira avisa, tá faltando comida, tá faltando isso, aquilo, a água não tá mais gelada, essas coisas. É essa a ideia. Mas uma caneta também pode estar conectada. Isso aqui eu tenho uma caneta, na verdade, conectada direto na rede, eu tenho uma, tá? Que é a Pulse Smart Pen. Ela vai lá, via Wi-Fi e tudo mais, legal, ela pareia com o tablet, celular, sim, é bem legalzinho. Relógio, tá mais do que já embutido no mercado, os smartwatches, as smart bands. Então são elementos que têm por interesse fazer o quê, né? Sinais de trânsito, por exemplo. Eles são sensores que vão estar ali conectados à rede, de um modo geral com a intenção de capturar informações. E muitas vezes não é só capturar dados, mas ter ações. E aí são usados os microcontroladores. O que é um microcontrolador? Basicamente, é um equipamento que vai executar alguma tarefa. Imagina assim, o sinal de trânsito. O carro passou tantos carros ali, automaticamente é melhor abrir o sinal de trânsito em vez de ficar esperando o tempo padrão dele. Eu olho para o fluxo de trânsito. Então, são exemplos em que eu estou analisando localmente sem estar conectado. Agora, e se eu quero ver quantos carros passam por dia em determinado lugar, eu quero controlar, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum, quando tem algum acidente de trânsito, é possível que por uma central eles controlem todos os semáforos da cidade, todas as sinaleiras lá, né, os sinais de trânsito. Eles abrem a via onde que aquela ambulância ou o carro da polícia vai precisar passar. Já no Brasil, vai se enfiando como der, né? É essa a regra, basicamente. Porque no Brasil não tem isso, mas lá eles já são há um tempo assim. O que acontece é que se popularizou agora, por conta da internet das coisas, uma estrutura de microcontroladores mais específica, chamado Arduino. Ele é barato, tá? É na casa dos 60, 70 reais que você compra um Arduino. Ele é um microcontrolador que segue uma regra chamada Open Hardware. Sim, o hardware, toda a estrutura dele é aberta na internet. E aí você pode ir lá e utilizar ele para quê? Para qualquer coisa. Eu quero colocar lá para regar minhas plantinhas. Então você coloca lá uma bombinha d'água, coloca ele lá, coloca com um sensor de umidade, ele percebe, quando baixa a umidade até tanto por cento, ele vai lá e libera a dosagem de água necessária. Ou ele vai dosando a água, beleza. Mas eu posso também ampliar isso para o ambiente doméstico. Por exemplo, eu vou chegar em casa daqui 20 minutos. Então eu coloco ali, mando uma mensagem pela internet, por SMS, mando uma mensagem para um aparelho que está na minha casa e falo, daqui 20 minutos eu chego em casa, vai estar calor hoje, então liga lá o ar-condicionado para que quando eu chego em casa esteja já numa temperatura agradável. Já liga a banheira aí, já vai colocando a água, preparando o banho, que eu quero chegar e já quero cair na banheira para tomar um banho gostoso. Legal, é essa a ideia. Você pode automatizar do tipo, determinado horário abre a cortina da casa, liga o som, isso e aquilo. Você vê isso muito em filmes, né? Mas já é uma realidade muito presente, inclusive no Brasil, vários condomínios que trazem, os condomínios de luxo, que trazem isso. Mas vou contar, não é nada caro, não é nada difícil. Você faz em casa. Só precisa um pouquinho de conhecimento, mas tem muito material sobre isso, tá? Então, domótica é você utilizar essa internet das coisas
para conectar tudo na tua casa e automatizar. E a ideia de internet das coisas está intimamente ligado ao porquê do IPv6 que a gente estuda. Por que a gente precisou de tanto endereço aí disponível? Porque tudo isso aqui, cada um é um dispositivo conectado na internet, um dispositivo conectado à rede, que precisa do endereço IP para ser identificado. Então a importância disso aí. Agora, algumas tecnologias a gente precisa destacar que são empregadas aí dentro do universo da internet das coisas. A Wi-Fi é o básico, né? Não é só restrita a ela, nenhuma dessas tecnologias é restrita apenas à internet das coisas, mas aquelas que são mais empregadas. Então, o Wi-Fi é o básico, de um modo geral. As que mais vão ser citadas para você na prova, nesse contexto de internet das coisas, é a tecnologia Bluetooth, porque ela é usada para dispositivos próximos, aquela ideia de rede pessoal, aquela ideia de poucos equipamentos, e a tecnologia RFID. Aqui é grande sacada. Entender que RFID é uma tecnologia de rede, é uma forma de identificação de rede. O que é um RFID? RFID é simplesmente um identificador de radiofrequência. São as chamadas tags. Simplesmente você tem ali um materialzinho, uma foto melhor, tá? Mas é um chipzinho que vai estar ali um fio enrolado nele, uma lâminazinha enrolada, e vai estar conectando esse cara. Por que enrolada? Porque eu tenho uma questão que é física. Eu tenho um fio enrolado, uma forma de um tubinho ou círculo ali normal, eu tenho uma estrutura que fica suscetível à variação magnética e essa variação magnética gera eletricidade. Então, justamente, você tem aqui uma etiquetinha NFC e ela é fininha, adesivo, você tem chaveiro, você tem crachá, você tem um monte de equipamentos já há muito tempo. Passagem de ônibus, por exemplo, em Cascavel, o ônibus é só pago com bilhetagem eletrônica, onde que o cartão é uma etiqueta dessa, simplesmente dentro dele. Quando você pega o seu cartão de crédito, que agora está na moda, né? Os contactless, o cartão sem contato, não precisa enfiar o cartão na maquininha, você só passa ele do lado na maquininha. Ele nada mais é do que, dentro do cartão, uma etiquetinha assim, que ela vai sofrer uma indução e essa indução vai ler qual que é o identificador e ali vai então permitir fazer uma transação. Então é isso que você tem. Aí você tem as etiquetas passivas, que simplesmente está ali guardando a informação e preciso induzir eletricidade nela para ela poder ser lida ou gravar informação dentro dela. E eu tenho aquela ativa que de fato consegue interagir, está toda hora emitindo a informação. Tá? E essas que são mais raras, né? De um modo geral, a que a gente mais vai trabalhar na prática é a passiva. E essas etiquetas também você vai estar utilizando um recurso chamado NFC, que é justamente a ideia do seu celular. Quando você compra um celular, você olha lá, meu celular tem suporte NFC. Ó, no Android, principalmente, a maioria dos celulares com Android, eles podem ter aí suporte, você tem que olhar lá na descrição do aparelho, se ele consegue trabalhar com a tecnologia. Mas ele não vem com aplicativo, você tem que baixar aplicativo de terceiros para poder ler e gravar tags NFC. Então, é um recurso aí justamente para isso. Mas a tag é bem simplesinha e a ideia dela é, posso gravar várias coisas. Por exemplo, imagine eu gravar num adesivo que eu quero abrir o GPS para fazer uma navegação. E aí eu colo esse adesivo justamente no suporte onde vai o celular lá no painel do carro. Então, colocou o celular ali, ele já vai ler aquela NFC e automaticamente já vai abrir o GPS. Eu nem precisei abrir o GPS. Então ele já reconheceu aquilo ali, tinha uma ação vinculada. Por exemplo, no cartão de crédito, o grande problema é esse cara agora fica suscetível. Se alguém chegar com um equipamento a uma curta distância ou um equipamento que amplia o sinal, ele pode passar o teu cartão. Então fica esperto com essas coisinhas aqui. Por quê? É uma tecnologia de rede. E é isso que precisa ficar bem claro na tua cabeça. Que elas vão ser utilizadas aí cada vez mais no seu dia a dia. E alguém vai estar explorando elas, obviamente. Tranquilo? Vamos ver como é que aparece isso em questões de prova? Olha a primeira questão aí. Redes Wi-Fi e Bluetooth podem ser utilizadas para IoT. Já NFC, Near Field Communication, é o que significa aí o NFC, não atende às demandas? Bem pelo contrário, né? A gente viu aí que todas essas são utilizadas de um modo geral. Olha a próxima. Em uma residência, caracteriza uma solução de IoT a instalação de um detector de fumaça capaz de gerar alertas em caso de fumaça e ser acionado a partir de um smartphone para iniciar um mecanismo de reação. Embora, no meu ponto de vista, não precisaria mandar para o teu smartphone para, então, iniciar um mecanismo de reação. Já deveria reagir imediatamente, mas é que vai que era um falso, né, positivo. Então, é melhor avisar e pedir para o usuário ver se ele vai permitir fazer isso. Então, ok, você pode ter essa noção aí, tá? Então, sim, é a ideia de você trabalhar com sensores.
Quando o assunto são novas tecnologias, qual nova tecnologia refere-se a um extenso conjunto de pontos utilizados para acessar aplicativos, informações ou para interagir com pessoas, redes sociais, governos, empresas, incluindo dispositivos móveis? Wearables, tecnologias para vestir? Sim, tem roupa que tem isso. As próprias pulseiras aí podem entrar aqui, o celular, os relógios, né, para poder fazer a coleta de dados cardíacos e assim por diante, né? Então, aparelhos eletrônicos de consumo e domésticos, dispositivos automotivos e ambientais, tais como sensores da internet das coisas. Aí você tem uma malha de dispositivo, experiência ambiente usuário, aprendizagem 3D, aprendizagem avançada de máquinas ou agentes e equipamentos autônomos. Bom, então quando ele fala lá basicamente em conjuntos de pontos, aqui que está a ideia, são vários pontos utilizados para acessar esses aplicativos. Então simplesmente são vários, né? Então aqui ele vai na ideia de malha, tá? Então são vários equipamentos que eu vou estar usando. Lembrar que malha é a palavra-chave que identifica a topologia da internet. Então ela está fazendo essa alusão aí direta. Então vários dispositivos conectados mundialmente para tal finalidade. Tranquilo? Uma URL é o quê? É um protocolo simples da camada de transporte? Não. É um protocolo? Não. É um protocolo? Não. É um endereço? Sim. Então você já foi ali na reta, né? É um protocolo utilizado? Não. Dentro do URL eu tenho um protocolo, mas ela é um endereço, pura e simplesmente. Viu? É isso. Quando a gente trabalha com os assuntos de redes, conceitinhos básicos, você viu que são perguntinhas que sozinhas seriam estranhas para você. Por isso que a gente tem que olhar esses conceitos. Bacana? Ficamos por aqui e até a próxima.